Olá, sabe, é muito provável que a inteligência artificial já tenha feito parte do dia de hoje, mesmo que sem que ninguém tenha se dado conta. E a ideia aqui é justamente essa. Vamos desvendar o que é essa tal de IA, transformando aqueles conceitos que parecem super complexos em ideias simples e bem diretas. Então, este é o nosso mapa. A gente começa vendo como a IA já está por toda parte. Depois, vamos entender como é que ela aprende de verdade, mergulhar na revolução das ferramentas que criam coisas novas e, claro, fechar com uma conversa séria sobre como usar tudo isso com responsabilidade. Vamos lá. Para começar, a gente vai ver como a inteligência artificial já está totalmente integrada no nosso dia a dia, muitas vezes trabalhando ali quietinha nos bastidores, sem a gente nem notar. Fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Será que a IA teve algum papel no seu dia até agora, mesmo que de um jeito que passou batido? Olha, a resposta é quase certeza que sim. A IA é aquele motorzinho que está por trás do feed da rede social, que aprende o que a gente gosta, ou do aplicativo de música que monta a playlist perfeita para o momento, até mesmo o corretor do celular que parece adivinhar o que vamos escrever. Tudo isso é IA em ação. No fim das contas, a IA é basicamente isso. A gente cria sistemas que aprendem com um monte de dados para tomar decisões espertas. É como ter um assistente que já sabe o que a gente vai precisar antes mesmo da gente pedir. Ok, agora que a gente já viu onde a IA está, que tal dar uma olhadinha debaixo do capô? Vamos entender os conceitos que fazem essa mágica toda acontecer. Para a gente não se perder nessa sopa de letrinhas, o ideal é pensar em camadas, tipo umas bonecas russas. A IA é a boneca maior, a ideia é geral. Dentro dela, a gente tem o Machine Learning, que é onde a máquina é treinada com dados, e lá no centro, bem no miolo, está o Deep Learning, a tecnologia por trás de todo esse boom que a gente vive hoje, que usa redes neurais para tarefas bem complexas. O que é interessante é que a IA pode ter objetivos bem diferentes. Às vezes, a meta é parecer humana, como um chatbot que conversa com a gente. Mas outras vezes, o foco é ser puramente racional e eficiente, como um sistema que calcula a melhor rota de entrega, sem se preocupar com mais nada. E essa diferença de objetivos ajuda a gente a entender o abismo que existe entre a IA que temos hoje, a tal da ANI, que é super especialista em uma única coisa, e a AGI, aquela inteligência artificial geral que pensa como um ser humano que a gente vê nos filmes. Essa segunda, por enquanto, continua só na ficção científica mesmo. E isso nos leva direto para a tecnologia que está causando todo esse alvoroço, a IA generativa. Ela representa uma virada de chave gigantesca no que a inteligência artificial consegue fazer. O ponto-chave é este. A gente saiu de uma IA que só analisava e classificava coisas para uma que consegue criar conteúdo do zero. Ela não só responde perguntas, ela cria textos, imagens e até código de programação a partir de um comando, o famoso prompt. É uma mudança de jogo. Agora que os conceitos estão mais claros, vamos para a parte divertida. Ver algumas ferramentas bem acessíveis para começar a explorar o poder da IA na prática. Se o assunto é texto, seja para ter ideias novas ou para resumir um artigo gigantesco, ferramentas como o ChatGPT, o Gemini e o Claude são excelentes pontos de partida. Cada uma brilha de um jeito, seja na criatividade, na integração com outras ferramentas ou na análise de documentos mais pesados. Agora, para o lado visual, ferramentas como o Bing Create e o FreePic podem criar uma imagem do zero a partir de uma descrição de texto. E tem mais, o Gama, por exemplo, pode montar uma apresentação de slides inteira de forma automática. Imagina o tempo que isso economiza. Bom, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Essas ferramentas são incríveis, mas é fundamental entender os limites e os cuidados que a gente precisa ter. E o ponto mais importante de todos é este. IA não é mágica, nem uma fonte da verdade. A qualidade do que sai dela depende 100% da qualidade dos dados que entraram no treinamento. É aquela velha história. Se entra lixo, sai lixo. Existem 3 grandes riscos para a gente ficar de olho. O primeiro são as tais alucinações, que é quando a IA inventa fatos com uma confiança que até assusta. Por isso, a regra de ouro é sempre verifique. Segundo, o viés. Se os dados de treino têm preconceitos, a IA vai aprender e até piorar isso. E terceiro, toda a discussão legal sobre direitos autorais e segurança, que ainda está longe de ter uma resposta final. E essa discussão não é só teórica, não. Pelo mundo todo, os governos estão correndo para criar regras. Aqui no Brasil, por exemplo, já existe o projeto de lei 2338 de 2023, que está discutindo exatamente como regulamentar essa tecnologia toda. Para a gente fechar, a mensagem final é essa. A IAA é uma ferramenta de processamento de dados absurdamente poderosa.
A grande questão que fica no ar, o nosso dever de casa é: como vamos garantir que ela seja usada para amplificar o melhor da nossa inteligência e não o pior?